Histórias bizarras dos inscritos. Olá, Léo, meu nome é Jun. Eu tenho 15 anos e sou fã do seu canal desde 2019 aproximadamente. Era ano de 2013, naquela época minha família morava na zona rural, onde eu acreditava que era bem propenso a aparecer coisas sobrenaturais ali. Mas enfim, meu pai bebia bastante naquela época, enchia a cara sem dó nem piedade, e por causa disso eu sentia que ele trazia muitas energias negativas junto com ele. Ficava no boteco coletando energia ruim, né, e vinha pra casa soltar ali na família. Mas ele não percebia, e nessa época eu sempre ficava doente, cara. Era incrível. Teve uma noite que eu estava no quarto dos meus pais e tava deitado com ele, né? Meu pai tava dormindo bêbado. Mas eu não conseguia entrar no sono, pois eu tava sentindo náuseas e dor de cabeça. E então teve uma hora que eu decidi ir lá no quarto das minhas irmãs, já que a minha mãe tava conversando com elas alguma coisa. Mas antes de eu levantar da cama, eu olhei para a porta do quarto, né? E vi a silhueta de uma garota ajoelhada na entrada da porta, me espiando, né? Apenas com a cabeça para dentro do quarto. Ela estava com a cabeça meio deitada e tinha cabelos longos que batiam no chão. Eu achei que fosse a minha irmã, né? Porque ela tem cabelos longos, cara. Então eu perguntei: "É você, Mônica?" Mas ela não respondeu. Nem sequer se moveu, ficou lá parada olhando. Mas eu não fiquei assustado na hora, então decidi ficar por ali mesmo, pensando que era minha irmã, né? Apenas dando uma olhada em como seu irmão mais novo estava. Fiquei quase meia hora cochilando, né? E quando eu acordei, vi que a silhueta ainda estava lá. Então eu percebi que não era minha irmã, cara. Na hora eu foquei, né, naquela pessoa. E eu comecei a passar muito mal. E comecei a gritar também, cara. O medo e o enjoo estavam presentes. Mas por incrível que pareça, cara, meu pai não acordou, nem minha mãe veio ver o que estava acontecendo. Então eu simplesmente me cobri com as cobertas e por volta de 1h da manhã, a silhueta já havia sumido. Me levantei e fui pro quarto das minhas irmãs sem contar o que houve. E depois não me lembro mais de nada. E em 2022, eu estava conversando com a minha mãe sobre coisas sobrenaturais. E eu comentei sobre isso, né? Minha mãe falou que na verdade a silhueta não estava olhando para mim e sim para o meu pai, que estava deitado ao meu lado dormindo, já que ele estava bêbado e o demônio provavelmente estava focado nele e não em mim. Eu vi aquele bicho como minha irmã, pois era a única referência que eu tinha de ser com aquela estatura pequena e cabelos grandes, mas que na verdade a aparência daquela coisa era outra. Graças a Deus meu pai parou de beber e nada de estranho aconteceu novamente. Galera, lancei mais um quadrinho na loja, Cartoon Cat vs Siren. É uma história que se passa em uma terra destruída por essas criaturas bizarras e mostra a luta entre esses dois titãs. Quem será o vencedor dessa batalha é a grande questão que tanto queremos saber. E se você não conhece, temos a história de Léo e Vovó numa aventura contra as forças do mal. Crianças do bairro estão sumindo misteriosamente. O que será que está acontecendo? Será que Léo e Vovozinha conseguirão descobrir esse mistério? Temos outros quadrinhos também, adicione esse zap aí da loja que estaremos atendendo você. Olá, Léo, sou Janaína. Teve uma época que tava rolando um parque de diversões aqui na cidade, bem maneiro. Ele tinha vários brinquedos, então teve um final de semana que depois de eu insistir muito, meus pais acabaram topando me levar. Eles tinham algo que nunca vi antes, era uma área bem grande de piscina de bolinha, com pontes que ligavam a outros locais e podia pular de qualquer canto. Era demais, então eu fiquei na fila quilométrica esperando ansiosamente por aquele lugar. O ingresso que minha mãe tinha comprado era equivalente a meia hora de diversão. Tinha ingressos que correspondiam a 1 hora e outros equivalente a 3 horas.
Fico me perguntando que criança aguentaria ficar 3 horas ali brincando, mas fazia sentido, pois o parquinho tinha muitas bolinhas, era imenso. Dava para explorar bastante, acho que eu ficaria 3 horas. Ali tinha uns 300 metros quadrados de pura aventura, então chegou minha vez. Mano, que loucura era aquilo! Eu nunca tinha visto algo tão imersivo quanto aquele parque. Parecia que eu tava numa selva jurássica. Tinha umas tirolesas em formato de pterodátilo. Então eu fui, Consegui pegar maior impulso e me jogar lá embaixo nas bolinhas. Era demais! Até que eu subi em outro local para pegar outra tirolesa. E então eu vi um garoto pra baixo, meio triste, e segurava o pé. Perguntei pra ele o que aconteceu e ele me disse que tinha sido atacado por um bicho ao ficar embaixo das bolinhas. Perguntei se não poderia ter sido na hora da queda, se ele não caiu de mau jeito, mas ele me jurou de pé junto que não, que foi uma cobra que estava submersa. Apontou para outra criança que tinha sido pega por essa tal cobra e estava desmaiada lá no chão, mano. Eu acreditei que eles estavam interpretando um RPG e só vazei dali. Continuei minha diversão, Então pulei. Para minha surpresa, quando eu estava nadando nas profundezas das bolinhas, eu senti que toquei algo diferente com as mãos. Parecia uma bola menor e que tinha a textura de outra coisa. Não era aqueles plásticos em que eu estava acostumado a passar, Então eu peguei e olhei. Léo, aquilo parecia um ovo. Só que não era um ovo de galinha, Ele tinha característica de outra coisa. Peguei e guardei no bolso, Só que aí que as coisas começaram a ficar esquisitas pro meu lado. Eu comecei a sentir que tinha alguma coisa atrás de mim. Sempre via sombras. E quando focava a vista, não era nada. Até que chegou o momento de sair. Vi que meu sinalizador começou a vibrar. Então coloquei a mão no bolso. Foi quando senti algo molhado e uma picada no meu dedo. Aquele ovo era de cobra e eu tinha acabado de tomar uma picada, mano. Meus pais desesperados viram a cena e me levaram para o hospital. Eu não me lembro, pois desmaiei. Me falaram depois que nunca mais voltaria lá, pois acharam 2 crianças sem vida naquele local. Então lembrei daqueles 2 que estavam lá. Fico me perguntando quanto tempo aquele bicho poderia estar ali e quantas crianças podem ter morrido. Histórias bizarras dos inscritos. Agradecido por ler minha história, Léo. Sou Josivan e o que aconteceu comigo foi algo que eu só acredito porque vivenciei tal experiência. Portanto, não julgo quem não acreditar em mim, pois se eu escutasse da boca de alguém, duvidaria. Eu sempre pegava uns trabalhos de capinar o quintal das casas para fazer uma renda, já que meus pais não deixavam ter um emprego, então eu fazia esses bicos. Tinha uma casa que estava sempre direitinha, tudo cortado na régua, mas depois de um tempo começou a ficar um matagal incrível. Pensei que era uma oportunidade para eu expandir os meus negócios, então eu bati na porta da casa e nada. Fiquei um tempo olhando para as janelas, mas nem sinal, então fui-me. Entretanto, no dia seguinte, ao voltar de tardinha da escola, ao passar ali, eu vejo um homem e ele se apresenta para mim como o Senhor Aristides. Disse que queria meus serviços. Olá, jovem, você me procurava, E calhou de eu precisar que faça o serviço para mim. Cuide da minha grama. Tive um trabalho com o antigo jardineiro e não poderá mais vir. Ah, tudo bem, mas como o senhor sabia que eu faço esse serviço de jardinagem? Eu vi você bisbilhotando meu portão. Até que no dia seguinte fui aparar a grama e tals. Trabalhei por umas 2 horas. Entretanto, notei algo. Bem no fundo do terreno, vi que tinha um monte de folhas secas. Eu então fui recolher e ao removê-las, vi que tinha uma terra revolvida. Parecia que tinham enterrado alguma coisa ali, ou sei lá. Mas eu não liguei e terminei o serviço, ensaquei tudo. Procurei o coroa para ele me pagar, mas não achei. Dei umas batidinhas na porta da casa dele e nada do véio aparecer, mano. Fiquei vários dias passando por lá e nenhuma resposta recebi. Pô, será que o cara deu um calote em mim? Depois de uns 15 dias, ao passar na frente da casa dele, o velho apareceu. Ô, senhor Aristide, cadê meu pagamento? Preciso que você faça amanhã a limpeza do quintal novamente. E minha grana?
Eu não limpo sem ver o meu primeiro pagamento. O último jardineiro fez a mesma coisa que você, um mercenário sedento por dinheiro. E agora, o destino dele é 7 palmos abaixo da terra. Eu achei bizarro e acabei fazendo o serviço do velho. Foi aí que senti um cheiro estranho no local e percebi que ao me aproximar lá do fundo, tinha algo podre. E tava enterrado ali, cara. Mandei a enxadada e senti algo estranho. Foi aí que se expôs uma mão, velho. Que brincadeira de mau gosto é essa? O que tá acontecendo aqui? Por que tem uma mão enterrada? Contei tudo pro meu pai. Ele ficou com raiva de saber dessa história. E ao bater na porta do velho, estava tudo revirado lá dentro, cara. Parecia que tinha feito uma limpeza nos vestígios. Como se um trator tivesse passado ali e arrancado parte do chão, mano. Mesmo assim, o tal Aristide não estava lá. Parecia que o cara era uma assombração. Só aparecia para mandar trabalhar. Na hora do pagamento sumia. De vez em quando eu passo ali à noite, vejo uma luz piscando lá dentro, no segundo andar. Mas logo apaga e fica o breu. Até hoje fico pensando que poderia ser eu enterrado ali, né? Ainda bem que eu saí a tempo, diferente do último jardineiro. Oi, Léo, tudo bem? Me chamo Alice, tenho 11 anos e gosto muito do seu canal. Isso aconteceu no retiro da igreja. Lá nesse local tinha um parquinho que todas as crianças, o que inclui eu, gostavam muito de brincar. Tinha balanço, gangorra, escorregador, etc. Só que algo estranho acontecia às vezes. A gente sentia uma energia ruim lá. Dava um pouco de medo em alguns momentos, mas brincando com as colegas até que esquecia disso, né? Entretanto, teve uma vez que eu e minha amiga, a Cecília, estávamos lá nos brinquedos, nos divertindo freneticamente, até que aquela energia ruim começou a voltar. Pairou sobre o lugar e, surpreendentemente, os balanços começaram a se mover lentamente. Só que o amarelo estava se balançando de um jeito muito mais forte. E não era por causa do vento, porque o balanço era muito pesado, né? Então eu gritei com o incentivo da Cecília, né? Se tiver alguém aí, mexa o balanço vermelho mais forte que o amarelo. E incrivelmente, Léo, o balanço vermelho balançou fortão. Parecia que tinha alguém ali, velho, só que eu não conseguia ver. Começamos a conversar sobre espíritos ali mesmo. E Cecília, ela pode ver algumas coisas, né, sobrenaturais. Saímos correndo do parquinho e paramos na porta. Até que Cecília se vira pra mim e fala: "Corre, Alice, socorre!" Com uma cara assustada. Depois que corremos muito pela ladeira e fomos para o dormitório, ela revela o porquê ter mandado sair correndo. Eu vi uma pessoa sem rosto, de corpo preto, correndo atrás da gente. Eu gelei na hora, porque a Cecília não mente. Depois do retiro, alguns meses depois, ela me contou algo assustador, que outra vez, quando voltou lá, sentiu a mesma sensação daquele fatídico dia. Tinha deixado sua boneca do outro lado da gangorra. E, para a surpresa dela, sentiu que tinha alguém junto com a boneca. Alguém pesado, pois ela foi elevada a tal ponto que seu pé não tocava o chão. Foi surreal isso. Eu então nunca mais voltei nesse local, com medo de acontecer algo ainda mais sinistro. Ela contou isso para os pais dela, mas ninguém ligou, achando que era viagem da cabeça da filha, né? Falei pros meus pais também o que vi, os balanços se movendo e tudo, mas nada disso foi levado a sério. Atribuíram o balanço dos brinquedos ao vento do local, e que não era para eu me preocupar com isso. Nunca mais esquecerei o que rolou naquele retiro. Obrigado por ler, Léo. Deus abençoe. Olá, meu nome é Cadu e tenho uma história assustadora para contar. Tudo começou na escola, um lugar que nunca mais foi o mesmo para mim. Eu estava no refeitório da escola, pronto para pegar meu prato de comida, quando eu vi algo que me deixou apavorado. Mano, tava cheio de fome, era hora do recreio. E então eu tava indo pro refeitório, né? Pronto para pegar meu prato de comida. Quando vi algo que me deixou apavorado. Um cara estava perto das panelas, mas as cozinheiras não perceberam ele. Fiquei olhando aquilo, cara, e concluí que ele era um fantasma. Ele não tava ali, mano, ninguém tava vendo o maluco. Era pálido, bem velhote e usava um avental de cozinheiro. Seus olhos vazios me encararam.
Eu acho que ele percebeu que eu vi ele, tá ligado? Antes que eu pudesse sair correndo, vi algo mais horrível ainda. Ele começou a colocar um tempero especial na comida da galera. Mas esse tempero não era algo bom. Era larvas, mano. Regurgitou o bagulho lá dentro do panelão, velho. Saía aquelas coisas gosmentas da boca dele e direto pro alimento. Tentei avisar meus amigos e professores, mas ninguém acreditou em mim. Entretanto, o tempo foi passando e as crianças na escola começaram a ficar estranhas. Todo mundo parecia mais devagar, com dificuldade para se concentrar e tirando notas ruins. Eu também fui afetado pelo visto. Eu comecei a sentir essa mesma coisa, cara, que a galera tava sentindo. Dificuldades de concentração, notas ruins. E comecei a culpar minhas notas baixas ao tempero macabro daquele fantasma que tinha colocado na comida. Contei isso pra minha mãe, mas ela achou que eu tava inventando histórias, só pra não tomar bronca das notas ruins. Só que as coisas pioraram. Minha barriga começou a crescer misteriosamente e eu não conseguia entender o porquê. Eu parei de comer na escola, né? Mas não adiantou. Uma semana depois, a barriga aumentou, velho. Ficou gigantesca. E eu não acordei nesse dia. Parecia estar em coma. Fui internado na UTI e os médicos descobriram que eu tava cheio de parasita no estômago. Felizmente, depois de um mês, eu voltei pra escola. Mas já estava tudo diferente. Outras crianças não tiveram a mesma sorte que eu. Houve vários óbitos ali. E ninguém sabia o que estava acontecendo. Só eu sabia a verdade. Mas quem acreditaria em uma história dessas? Eu dizia para os meus amigos que o cozinheiro fantasma estava batizando aquela comida com coisa ruim. Mas era difícil fazer alguém acreditar. O pessoal funcionário da escola trocou lá a caixa d'água achando que estava com algum parasita ali ou algum rato morreu e caiu lá dentro, fazendo as crianças passar mal. Mas eu não acredito nisso. Essa experiência me marcou para sempre. Mesmo depois de tudo, continuo tentando avisar as pessoas do que eu vi. E eu nunca mais consegui entrar naquela cozinha, mano. Eu não vou lá nem tomar água, tá maluco? Ainda hoje, mó galera tem um bucho gigantesco naquela escola e andam igual zumbi. Eu já sei o que é. Olá, Léo, meu nome é Ryan e tenho 11 anos. Eu tenho uma história sinistra pra te contar. Uma vez eu estava na escola e deu o horário de sair. Eu tinha uma bike e, junto com os meus amigos, adorava apostar corrida para ver qual bicicleta era a melhor, qual era mais rápida, ou qual era o melhor ciclista, né? Porque, no fundo, eu acho que pedala, tá ligado, né? Então eu montei na minha bicicleta e fiz a corrida, mas achei um atalho pela floresta, cortava o caminho. Eu vou chegar na frente desses trouxa. Então passei por lá. Na metade do caminho, minha bicicleta passou em uma pedra, cara, e eu caí com tudo no chão, ralei meu joelho e a correia, né, saiu, cara. Na verdade ela partiu, então eu tive que caminhar com a minha bicicleta. Nossa, no final esse atalho me atrasou, né? Enquanto eu tava passando pela mata, eu vi uma cabana velha ali, estava com a porta meio aberta. Eu decidi ver se tinha alguém lá para me ajudar. Quando eu entrei na cabana, tava tudo velho, revirado, lascado, e vi um quadro de uma senhora e de sua filha. Decidi sair de lá porque eu tava começando a ficar com medo. Entretanto, a porta estava fechada agora. Ué, eu não deixei isso aberto? E o interior da casa acendeu as luzes. Parecia que estava tudo diferente. Lá estava a senhora e sua filha me olhando. Estavam sentadas na mesa. O almoço estava servido. Meu Deus, que é isso? Então eu falei: olá senhora, minha correia da bicicleta partiu. Tem alguma ferramenta aí que eu possa usar? Um alicate, um martelo, já dá pra resolver. Tenho sim, mas você não está com fome, meu jovem? Junte-se a gente, se alimente um pouco. Depois resolvemos o problema da sua bicicleta. O cheiro era bom, cara, parecia até um banquete. A filha dela falou nada, só ficou me olhando. Ela era bem bonita, então eu sentei pra comer. Olhando bem agora, a casa estava impecável lá dentro. Até agora há pouco me deu a impressão que estava tudo velho e caído aos pedaços. Eu tô ficando maluco? Quando peguei a coxa de frango e dei uma dentada, eu senti uma leve dor no meu braço, cara.
Mas eu não liguei. Deve ser algum reflexo da queda, né? E eu tô sentindo agora que meu corpo esfriou. Então eu continuei comendo e aquela dor foi aumentando. Até que do nada eu escuto os meus amigos me chamando. Parecia que eles estavam bem longe e de repente foi aumentando o volume. Eu só senti um tapão na minha cara que me fez cair no chão, cara. Eu caí da cadeira. Tava tudo zoado de novo e meus amigos estão me chamando agora. Ô Ryan! Acorda, cara, tu tá maluco? O que tu tá fazendo nessa cabana? Eu tava numa ilusão absurda criada por aquelas duas. E na verdade, o que era o frango, na verdade era o meu braço, mano. Eu tava dando dentada no meu braço, é isso mesmo. Meus amigos até tentaram me avisar pra não entrar naquele atalho, mas eu tava muito à frente deles, né? E eles não conseguiram falar logo. Cara, eu nunca tinha passado por algo assim. Meu braço ficou detonado, ficou com uma mordidão. Em casa eu falei pra minha mãe que foi um cachorro, né? Porque ela não acreditaria em mim se eu contasse a verdade. Minha mãe me levou no hospital, né, nesse mesmo dia. Cara, tomei injeção, tomei umas costuradas lá, peguei vários pontos no braço. Mas depois de uns tempos aí, cara, fiquei melhor. Entretanto, eu nunca mais passei por aquele lugar, tá maluco, cara? Até hoje eu fico me perguntando quem eram aquelas duas. Será que elas estavam ali para pegar a minha alma ou algo assim? Ou eu seria o banquete delas, né, mano? Serviram aquilo tudo ali, mas na verdade era uma ilusão.